Olha, gente, o balanço geral vai onde está a sua indignação. Eu falo isso sempre aqui. Se tem um lado da história que nós vamos estar, é do lado do povo. Sempre. Da população, dos mais humildes, das pessoas que sofrem. E o pessoal está sofrendo para atravessar aí a 376 no contorno sul. Tá, mas não são só eles não. Quem mora por ali, quem passa por ali também está tendo muito problema, muita dificuldade. Qual é a bronca da Angélica, ô Beatriz Frenner? Olha, Jasson, a bronca da Angélica a gente vai explicar já já porque tá tudo conectado. Eu vou falar para vocês por que tá tudo conectado. A gente mostrou agora há pouco a dificuldade da moça de conseguir chegar naquele ponto de ônibus, né? A gente viu, flagrou toda a jornada dela para passar em meio a esses carros. Ela precisa pegar ônibus daquele lado de lá, porque aqui, desse lado onde nós estamos, da 376, não passa o ônibus, por conta das condições da marginal, ó. É estradão de chão. Presta atenção naquele carro, como que ele vai passar agora, ó. Ele vai, ó, os carros vão se batendo assim por conta da quantidade de buracos que tem aqui nessa marginal. Não tem asfalto, são poucos metros entre uma ponta e a outra aqui da marginal, que estão assim, sem asfalto, um abandono total. Olha, os veículos vão desviando. E a gente percebe, né, a suspensão do carro é visível, que vai balançando tudo. O motorista vai desviando para um lado, para o outro, esse vai parar ali para estacionar. Por quê? Não passa ônibus aqui, o pedestre tem que se arriscar para chegar lá do outro lado e é um problemão para os moradores a condição dessa marginal. É sobre isso que a Angélica procurou a gente para conversar, ela que mora aqui nessa região há quase 30 anos, Angélica. Sempre foi desse jeito. Boa tarde. Boa tarde. Então, Beatriz, já faz 30 anos que a gente luta aqui pela Alfredo Constantino Moro, que a gente está conseguindo agora, e a JK. Então, assim, é inadmissível o governo faz tanta cobração da gente e nada de resolver isso daqui. Agora mesmo a gente não tem mais como atravessar, não tem essa guarda-rei aqui e também aqui. A gente já pediu para o DENIT, a gente solicita para a prefeitura e a culpa é da DENIT. Então essa estrutura está aqui, ó, totalmente desestruturada, buraco e quando é lama. Então a gente pede o apoio que seja resolvido quanto mais rápido possível, né? Porque é um trajeto pequeno e com isso, vindo com o antipó aqui, a gente vai ter o ônibus circulando na nossa região. Um problema conectado com o outro. Olha a indignação do motociclista, passou fazendo um sinal de negativo aqui pra gente, porque para quem tá de moto é um problema grande aquele buraco ali, é uma verdadeira rachadura no meio da estrada aqui da Marginal. A gente tem mais uma reportagem para chamar, é isso? E daqui a pouco eu volto com a Angélica, porque ela tem mais um outro ponto para relatar aqui, que é sobre judicialização desse ponto. A reportagem vai descrever esse segundo problema que a gente já está adiantando ao vivo, as condições da marginal. Enquanto a gente coloca a reportagem no ar, também já vamos deixando vocês com essas imagens. Olha, a quantidade de caminhão que passa por aqui é um trecho de marginal muito importante para ficar desse jeito abandonado. Vamos ver no VT. A Juscelino Kubitschek de Oliveira está dos dois lados da rodovia. São as marginais da BR-376, ou seja, de responsabilidade do DENIT. E olha só esse trecho. São 500 metros da Juscelino sem asfalto. E são os únicos 500 metros dela sem asfalto. A Amélia mora há quanto tempo aqui na região, Amélia? Olha, 20 anos já. 20 anos. E você tem que respirar esse pó, até porque a gente percebe, tem muitas empresas de grande porte, o movimento de veículos pesados é intenso. Exatamente, né? É um transtorno para a região, né, como um todo. Nós, como moradores, estamos bem afetados, né? As empresas aqui que estão, né, pagando seus impostos, nós moradores também pagamos nossos impostos. É inadmissível aí ver uma rodovia dessa, né, de Saibro. E fiz o protocolo há menos de um mês, não tive retorno, né? E realmente a gente fica assim muito triste mesmo, porque a gente vê pessoas, né, querendo trabalhar, né, empresários querendo aí gerir suas empresas e todo esse transtorno aí, muito triste. Para passar aqui de carro tem que ser bem devagarinho. Me conta, como é que é? Você passa todo dia por esse trechinho? Para vir trabalhar e para voltar, todo dia. É bem ruim mesmo. 500 metros só, todo a Juscelino desse lado é asfaltada, só aqui não? Só aqui que não é. Do outro lado lá, só que é muito trânsito por lá. Então eu prefiro ir por aqui mesmo.
Faz muitos dias eu passei por ali, até porque fui num casamento, numa igreja que fica ali perto. Gente, é uma tristeza andar por isso aqui. Já imaginou o motociclista à noite? O risco de cair, vai fazer uma entrega ali na região. O risco de levar um tombo é enorme. Se já não teve gente que se machucou ali, né? É um problema sério que os moradores não aguentam mais e a gente precisa entender. Prefeitura, que tem que atender aí a marginal, da Juscelino Kubitschek, de quem é essa responsabilidade? Né? É do DENIT? Por que o DENIT, antes de colocar as muretas, não fez as passarelas? Colocasse a iluminação, que era muito necessário, porque ali era uma escuridão à noite danada, né? Então a iluminação era mais do que importante, mais do que necessária. Mas, penso eu, né? Posso estar errado. O espaço está aqui aberto para o DENIT para a hora que eles quiserem falar a respeito disso. E também a Prefeitura de Curitiba. Bia, vamos lá, volto com você. A Bia está ao vivo lá. Poder virar. Ali estão bem ali, ó. Se ele virar ali, pode até cair. Sim. Olha, a gente está ao vivo sim aqui no local e essa imagem que vocês estão vendo agora é do caminhão passando aí por mais uma valeta nessa marginal. Eu vou até chegar lá perto, vamos lá, Otto, onde está aquela valeta que é bem grande, para a gente mostrar no detalhe agora pro telespectador do Balanço Geral, para vocês entenderem bem certinho o obstáculo. É como se fosse uma lombada ao contrário aqui, olha, que o motorista precisa passar. Olha aqui o tamanho desse buraco aqui no meio. A gente observa que, pelo visto, as próprias pessoas que usam esse trecho aqui com frequência vão colocando essas pedras para tentar diminuir esse desnível aqui nesse ponto. Olha, com certeza são os donos das empresas, aqui os funcionários, os moradores que vão improvisando dessa forma, porque é uma estrada, um estradão de chão aqui. A gente está falando de Curitiba, da cidade industrial, às margens de uma importante rodovia, a BR-376. Tem praticamente essa cratera, essa valeta aqui no meio da pista. Ó, agora a gente vai observar mais um carro que vai passar por aqui. Eles tentam desviar conforme podem, mas quando tem nos dois sentidos circulação de trânsito, de veículos, acaba fazendo com que o carro tenha que passar por aqui. Lá no acesso da BR também tem ali, olha, mais buracos. Ou seja, a Angélica estava contando pra gente que teve até motociclista que já caiu. Eu quero pegar mais uma última palavra dela aqui, porque, Angélica, você estava me explicando que os moradores estão procurando a justiça, né? Estão judicializando esse problema. A gente já entrou com o Ministério Público, que isso vai ser notificação lá para o governo, porque a gente quer uma resposta quanto mais rápido possível, porque a gente não podemos ficar assim, com esses buracos aqui, um bairro que está grande, está crescendo, ainda fora que eles estão estruturando a BR aqui, a 376, mas também precisamos do lado também aqui da JK, para melhorias, né? Então, só assim a gente vai ter uma resposta do governo, porque praticamente eles estão abandonando a população, a comunidade. Moradores procurando o Ministério Público. Obrigada, Angélica. E a resposta que a gente tem, né, do DENIT, que é o departamento responsável pela rodovia e por isso também o responsável por essa marginal, é que tem sim o projeto para fazer a instalação de viadutos, passarelas aqui para os pedestres que vão acessar o outro lado da pista. Só que o problema, Jasson Goulart, é que esses projetos só vão ser executados quando a gente tiver uma nova concessionária. A gente está falando de um novo contrato do pedágio. É uma novela que está se arrastando já desde o fim de 2021 aqui no Paraná. Estamos sem as concessionárias e a gente vai ver esse cenário se resolver somente quando alguém assumir, alguém da iniciativa privada for o responsável pelas rodovias. Então, olha, é por isso que eu disse que a notícia não é muito boa para os moradores, porque os indícios que a gente tem diante desse problemão todo envolvendo o pedágio é que isso vai demorar para acontecer, Jasson. Isso não é novela, viu, Bia? Isso não é novela, deixa eu corrigir, não é novela, não. Isso aí é série de terror, tá? É série de terror. Sabe aquela série? Quando você acha que acabou, não acabou, porque, né? É uma série, vai. Série de terror isso aí, tá? E eu acho interessante e curioso que aqui no Brasil a gente tem um contraste. Porque ao mesmo tempo que nós temos um código de trânsito que diz que o maior cuida do menor e que a gente tem que cuidar do pedestre, nesse caso, porque nesse caso a vítima maior é o pedestre, né? Você tem um código que diz assim, o maior cuida do menor, então o caminhoneiro deveria cuidar do carro, né? Deveria prestar mais atenção no carro, no motociclista, o ciclista respeitar o pedestre.
nós temos um trabalho que é feito pelo próprio poder público que parece que vai na contramão, né? Porque quando a obra é importante, mas será que não faltou planejamento para essa obra? Será que não deveríamos ter pensado primeiro? O DENIT, se quiser falar, tem uma disposição. Aliás, nós procuramos para gravar com eles, tá? Mas não faltou planejamento? Fala a verdade, fala a verdade. A gente não devia ter pensado assim, mas como é que o pessoal que trabalha nas empresas do outro lado, como é que eles vão atravessar? Porque a cidade industrial é o bairro mais populoso de Curitiba, tá? Para começar, tem muitas empresas, muitas indústrias. E por que não pensaram? Como é que nós vamos botar essa mulher? Não é fácil. Eu fico pensando assim, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Aliás, desenho muito mal. Mas vou dizer uma coisa para você. Se fosse pensar, ia pensar assim, pô, mas nós vamos botar a mureta no meio do negócio, mas aí como é que o povo vai atravessar de um lado para o outro? Não vai ficar mais perigoso? Não é meio óbvio isso, gente? Ei, fala a verdade para mim. Não é meio óbvio? Não é meio óbvio isso? A obra é importante, eu digo sempre, a gente precisa evoluir, as obras são importantes, mas tem que ser feitas, elas têm que ser feitas com planejamento. Imagina que uma passarela desse ponto aí fica a 15 quilômetros. Oh, meu Deus do céu! 15 quilômetros desse ponto. Não se pensa, olha a dificuldade que tem essas pessoas. E se é uma pessoa de 70 anos de idade, que já tem um pouco mais de lentidão nos passos, como é que faz? A corrida, quando você corre, você tem o risco de tropeçar, tem o risco de cair, ser atropelado. Gente jovem que precisa do trabalho, que precisa trabalhar, olha o risco. E daqui a pouco, se acontecer um acidente? E se morrer alguém ali atropelado, e quem que vai ser a responsabilidade? Isso é sério. É só você prestar atenção nas imagens e ver a dificuldade dessas pessoas. Eu, com toda a sinceridade do mundo, vendo essas imagens, vendo ao vivo, eu fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado. Tá? Tá na hora de alguém fazer alguma coisa. A obra é importante? Volto a dizer, é importante. Mas a maneira que foi feita, será que é correta? Será que não faltou aí um planejamento, minha gente? Né? Vamos pensar na vida. Porque eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar primeiro na vida, tá? Que é o bem mais precioso que nós temos. A nossa vida. Às vezes as pessoas fazem as coisas, principalmente o poder público, não sei se quem está atrás nas pranchetas ou nos planos, vamos só desenvolver mais uma obra aqui, outra ali e não se preocupa com isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que pensar é assim, mas como é que as pessoas vão atravessar? Tem empresa lá, tem empresa aqui, tem casa? Me parece óbvio. E se eu estiver errado, por favor, tragam aqui o outro lado da história que a gente mostra. Eu fico indignado, desculpa, porque é uma falta de respeito com as pessoas, sabe? É uma falta de respeito com o ser humano, tá? É uma falta de pensar no próximo. E quando eu falo assim que é um exercício difícil, mas necessário, a gente precisa fazer. Se colocar no lugar do próximo. Então quem desenhou essa obra, devia pensar assim, né? Pô, mas como é que eu vou fazer para atravessar? Se eu trabalhasse naquela empresa que fica do outro lado da 376, da Juscelino Kubitschek, como queira chamar, daquela marginal, como é que eu vou fazer para atravessar? Tá? Às vezes a gente pensa que é óbvio, mas assim, quem está do outro lado não vê, não enxerga dessa forma. Chegou a mensagem aqui? Vamos ver aqui, Burigo. Deixa eu ler aqui. A Cíntia diz assim: meu marido já está pensando em procurar outro emprego, porque está arriscado demais atravessar a BR todos os dias. Olha aqui, gente. Estou falando para você. Aqui, ó. A Annelise. Já abri diversos protocolos, solicitação de ônibus do outro lado da rodovia, mas a prefeitura sempre tem uma desculpa. E aí eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes fica aquele jogo de empurra-empurra. Mas eu acho que aqui a gente tem que dar um puxão de orelha na prefeitura de Curitiba também. Tá? A responsabilidade é do DENIT, vai vir aí uma nova licitação, uma nova concessão, não sei o quê, mas até lá, como é que vai ficar a situação? O que a gente poderia fazer? Será que não poderíamos
intervir nessa situação em benefício da população curitibana? Tem tudo isso também, né?